Um dos símbolos mais importantes do judaísmo é a carne kasher. Tá? Muitas vezes, quando uma pessoa quer já alcançar um nível espiritual maior, ela assume que ela vai comer a partir de agora somente carne kasher. Eu recebo muitas perguntas e até observações, não em forma de perguntas, de pessoas que contam sobre a sua experiência, falando que, Rabino, eu quero comer kasher, eu já como, e elas falam coisas que às vezes eu percebo alguns erros. Então, para isso que eu quero tocar de uma forma mais conceitual e profunda sobre o tema carne kasher. Realmente, na Kabbalah, o tema da carne kasher ele é levado muito a sério. Tá? Eu vou te dar um exemplo muito simples e claro. A carne kasher, a gente sabe que a primeira coisa tem que ser de animais kasher, tá? Os animais kasher, eles têm, os sinais deles são que ele tem pata fendida, totalmente fendida e que ele é ruminante, tá? Então todos os animais que não entram nessa categoria, sei lá, se eu pego o cavalo, se eu pego o cachorro, se eu pego o leão, nenhum deles entra nessa categoria, tá? Tem alguns animais que têm um dos sinais, tá? E especificamente o único animal que tem pata totalmente fendida, porém não é ruminante, é o porco, tá? Então, além desse primeiro tema, qual o animal que é considerado pela Torá puro, qual é impuro? Vem a Kabbalah e te fala por que existe isso de animais puros e impuros. O animal não fez nada de errado, tá? A ideia é, diz a Kabbalah, aquilo que a gente come passa a ser parte de você. Então, existem, isso é pura Kabbalah, tá? Então, a influência que alguns animais podem ter no seu ser, elas são negativas. Ao seu caráter, à sua forma de se comportar. Você fala, mas calma aí, porque eu comi um porco, isso influencia o meu interior? E a resposta é totalmente sim. Se você estudou um pouco de Kabbalah e você sabe, tá, o que está escrito na Kabbalah, que quando você se alimenta, esse alimento, ele tem uma parte que ele vai para o seu corpo, tem uma parte que ele vai para a sua alma animal e tem uma parte que vai para a sua alma divina. Esse é até o motivo que a gente faz a bênção antes de comer, você sabe que é assim. Tá? Então, primeiro estágio que a gente tem que passar para a carne ser kasher é o animal ser kasher. O segundo estágio é a shritá, que seria em português chamado de abate. Tá? O judaísmo tem leis muito severas e detalhadas sobre o abate do animal. Tá? Além de existir a preocupação muito grande de o animal sofrer o mínimo possível, que a morte dele seja, já que a gente já vai comer o animal, então que a morte dele seja o menos sofrida possível, tá? Então, existem leis muito severas. Essas leis tratam de como a faca tem que estar afiada. Quais são as provas que essa faca está suficientemente afiada, a forma de cortar, aonde tem que cortar e assim por diante. Então, existe um especialista que ele se chama shohet, tá? Que é a pessoa responsável pelo abate, que ele não só no judaísmo ele está fazendo o abate, como ele está fazendo a mitzvah do abate. Tá? Então ele até faz uma bênção antes de começar o abate. Tá? Então a segunda coisa é essa. Eu quero falar para vocês que uma pessoa, para ela se tornar shohet, não é rápido e não é somente o estudo da teoria. Ele tem que ser especialista na teoria do abate. Depois praticar, ele é verificada a faca dele, muitas vezes até um outro shohet mais experiente ver que ela está no nível que tem que estar e ele aprender a fazer isso sozinho, e também ele fazer esse abate muitas vezes até termos certeza que ele já é um especialista. Então não é qualquer pessoa, tá? É um shohet especializado, tá? É uma profissão no judaísmo, tá? Legal, então a gente foi para a segunda parte, o abate, e você pensa que acabou? Ainda não acabou, tá? Depois disso, tem uma outra parte que é a verificação. Você fala, mas verificar o quê? O animal é kasher, o abate foi feito de acordo com a lei, de acordo com a halachá. O que faltou? Existem 18, vamos chamar de enfermidades ou problemas no corpo de um animal que mesmo que ele seja puro, que mesmo que o abate foi feito corretamente, o tornam não kasher. Tá?
Então, eu vou te dar um exemplo mais famoso de todos, tá? Nos animais de grande porte, tipo o cordeiro, tipo a vaca, o boi, é verificado o pulmão dele. O pulmão do animal tem que ser completamente liso e existe uma verificação para ver isso. Ele não pode ter buracos, ele não pode ter nem cicatrizes ele pode ter. Tá? Então, uma das verificações, então, se o pulmão não está bom, não o pulmão agora não é kasher, todo aquele animal não é considerado kasher. Então, além disso, agora vão ser feitas as verificações. E existem as verificações, como eu falei, de animais de grande porte e também de aves. As aves, por exemplo, você pode ver, quando você compra uma galinha kasher, muitas vezes a coxa, ela está aberta e você consegue ver quase até o osso dela, porque existe um tipo de verificação quase até no tendão lá da coxa para saber se essa ave ela estava kasher, ela não tinha um daqueles 18 problemas. Então aqui já é um terceiro nível. Aí você fala, pô, tá bom, foi difícil, agora eu tô entendendo, mas eu não acabei. Tem mais, tá? Uma das proibições que estão na Torá, que é muito séria, e na Kabbalah trata muito disso, é a proibição de comer o sangue do animal. Então existem aqui também leis de como tirar o sangue do animal e não ingeri-lo, e até quando esse sangue é proibido, que tipo de sangue é, o que é considerado, o que não é considerado. Então tem a forma de lavar o animal, depois tem que salgar o animal, e depois tem que tirar, e tem as partes do animal, o fígado se faz diferente do peito, e assim por diante. Uau, você está vendo quantas etapas são? São muitas etapas que exigem muito conhecimento, tá? Tem pessoas que que tem um coração de ouro, é até muito bonito ouvir, é emocionante, falam, Rabi, eu não quero ser kasher, mas eu não tenho na minha cidade, então a gente mesmo faz o abate das galinhas. E eu falo, por um lado é muito bonito, mas ainda não é kasher. Para ser kasher ainda falta muito, tá? Então a primeira parte ele tem, a galinha é kasher, tá? Mas estão faltando ainda outras coisas. Então a pessoa que realmente quer adotar isso, é muito importante que a carne kasher seja comprada de pessoas né, de açougues, que a gente sabe que eles têm uma supervisão em cada uma dessas partes que a gente falou, para ele ter certeza, se ele tomou a decisão, eu quero ser kasher, eu quero ter essa influência positiva, então eu estou garantido. Eu esqueci um minutinho de falar sobre o sangue, né? Porque está escrito que na Torá, aqui a alma está no sangue. Então a gente nunca quer botar a alma de um animal dentro da gente. Esse é o motivo que a gente salga a carne antes, tá? E depois lava isso e aí não ingerindo o sangue do animal. Vale a pena ser kasher? Realmente, às vezes é um pouquinho complicado. Eu sei que a carne kasher é mais cara, mas eu posso garantir que espiritualmente compensa e de longe. Se você sabe que se esse vídeo foi importante para você, se inscreve no nosso canal, porque tem muito mais conhecimento. Compartilha isso tudo com outras pessoas e se Deus quiser, nós vamos caminhar juntos.